Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de Política em Segurança e Saúde do Trabalho. Essa é a nossa segunda aula. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos falar hoje sobre Política em Segurança do Trabalho. Nós demos uma conceituação, e falamos um pouco sobre política. E na aula passada a gente deixou aí uma tarefa para os alunos que participaram da aula e quem pôde assistir também, que era pesquisar individualmente e hoje apresentar sobre política, segurança e saúde do trabalho de uma conhecida empresa. Caso nós estamos aqui com mais pessoas que não estiveram na aula passada e também não me mandaram o e-mail relacionado, depois eu vou tratar individualmente com essas pessoas, com esses alunos, um outro prazo e um outro tema para a gente trabalhar também. Mas para a aula de hoje é importante a gente cumprir o que foi estabelecido na sexta-feira passada, que a gente teve aí mais de uma semana para pesquisar sobre esse tema. Eu recebi até o momento, até amanhã de hoje especificamente, a política de segurança da Elisângela falando sobre a Raizen, da Sheila falando sobre a Nestlé, do Tiago falando sobre a Vale e do Valber falando sobre a Duratex. Eu quero deixar disponível aí para vocês o microfone, o horário da nossa aula, para a gente fazer essa apresentação. Quem gostaria de maneira voluntária de ser o primeiro na apresentação? Professor, posso? Sheila. Como que vai ser a maneira de apresentação? A gente vai ler mesmo e fazer comentários, o que... Vamos fazer o seguinte, pessoal. A Sheila, Sheila, eu vou abrir aqui a política. Isso. A política da Nestlé. Eu gostaria que você apresentasse ela para a gente, não vou estabelecer tempo, tá, pessoal? Vamos lembrar só que a gente pode pegar aí de maneira mais sucinta, não preciso contar toda a história da empresa, mas o que você achou de mais importante, em relação a essa apresentação, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação da Sheila, na verdade a política, não era necessário fazer nenhum documento, nenhuma apresentação em PowerPoint, eu vi que o Valber fez, mas não tem problema, tá? Isso fica bacana também para a apresentação. Então, Sheila, o microfone é seu aí. Deixa eu mudar só a minha tela. Fique à vontade, tá bom? Tá. Bom, gente, boa tarde, Como o professor já falou, eu pesquisei sobre a Nestlé. Eu pesquisei também sobre uma outra, mas eu achei uma coisa, assim, diferente, entre a Ambev e a Nestlé, que eu falo assim nas palavras que tá aqui, A Nestlé, eu percebi que ela, em todos os pontos, como em todos os tópicos, menos esse da compliance, professor, que se fala assim, Deixa eu abrir meu microfone. Exatamente, compliance. Isso. E todos os pontos, tanto a segurança não é negociável, uma sólida organização de segurança, a melhoria contínua, a parte da liderança, todos os tópicos, professor, eu percebi que sempre toca em segurança, Na parte de cima, eles deixam bem claros, que eles investem, eles acreditam muito no trabalhador, dos colaboradores deles, e por isso eles fazem com que os colaboradores deles se sintam seguros mesmo, Tipo, que faça ali as atividades seguros, sem nenhuma, assim, com confiança, vamos dizer assim, E eles têm uma bela organização, Eles também prezam muito por isso, para também ficar fácil na preservando a segurança dos funcionários, Eles sempre estão buscando melhorias, principalmente no sistema de gestão dele, voltado para a área da segurança, e da saúde. E foi isso assim que mais me chamou a atenção. Na parte da liderança, professor, eu vou ser breve, porque como tem outras pessoas assim, então se por acaso assim falta alguma coisa, o professor me fala depois. Mas enfim. E na liderança também eu percebi que eles investem bastante em liderança para os funcionários também se sentir à vontade, Então, um bom, assim, convívio com os funcionários, ter uma boa, assim, convivência, no geral. Tanto o líder como os colaboradores entre eles mesmos, entre os gestores e tudo mais,
Eles também atribuem bastante, né, na importância do comportamento de cada colaborador, né? Eles estão ali sempre investindo em prevenção, essas coisas, né? Eles sempre fazem programas também, né, para incentivar, né, os colaboradores a sempre estar ali lembrando, né, da importância da segurança no trabalho. Então, eles investem bastante nisso, em palestras, né, incentivos, promovem bastante diálogos, né, entre os colaboradores, entre os líderes, os gestores, né. E também uma coisa que eu achei bastante legal, professor, é na comunicação, educação e formação, né? Que pelo que eu percebi aqui mais ou menos, e depois eu dei uma pesquisada na internet também, eles também dão bastante oportunidade para os colaboradores crescer dentro da empresa mesmo, né? Então eu acho assim, professor, ao meu ver, né? Quando uma empresa é tão solista assim, né? É que é óbvio, né, professor? O que está no papel às vezes é diferente da realidade deles, né? Que vivem lá dentro, justamente lá na fábrica, fazendo o trabalho, né? Mas pelo menos no papel, eu vi que eles têm muita importância mesmo com os colaboradores, né? Eles prezam bastante pela segurança dos funcionários deles. Muito bacana, Sheila. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, professor, eu acredito assim que no mais é isso. Não sei se ficou faltando, né? Alguma coisa assim. Como a gente pode ver também, eles deixam frisado aí a implementação, certificação e auditorias, né? Mostra que realmente assim eles estão muito ali para a par com a lei, né? Sempre estão ali voltados à saúde ocupacional, né? Higiene ocupacional de cada trabalhador, né? Então, assim, o que mais me chamou a atenção mesmo foi que eles prezam mesmo, em todos os sentidos, em todos os setores, eles frisam bastante a segurança no trabalho, da saúde, né, ali o sistema operacional, tudo, né? Tudo mesmo. Até nas partes de prestadores de serviços, né? Até quando eles tem aqui uma parte que fala, né, que quando vai prestador de serviço, eles também prezam muito pela segurança desses terceiros, né, dentro da empresa Nestlé. Então, assim, por mais é isso que eu achei muito bacana, professor. Excelente, Sheila. Sheila, eu vou até aproveitar a sua apresentação e vou pedir para que todo mundo siga uma linha de raciocínio, né? Com tópicos, né? Ela não ficou lendo, né, a política, ela simplesmente apresentou. Parabéns aí, é exatamente isso que eu precisava. Quando a gente fala sobre, eu vou voltar aqui um pouquinho no começo da apresentação, né? Percebam que tudo que está escrito na política da Nestlé, ela vem a somar, né? Vem a entrar ali vamos falar assim, em um alinhamento, né, com a minha apresentação em aula. Então, a gente falou sobre a política, falamos sobre a necessidade, né, de apresentar alguns itens ali, algumas variáveis que vão realmente criar essa política de saúde e segurança do trabalhador. Percebam que a Sheila, durante a fala dela, citou a questão dos prestadores de serviços, dos seus funcionários, enfim. A segurança do trabalho, ou técnico em segurança do trabalho, é aquela mãe que acabou de passar o pano no chão, né, e aí o filho chega com um amiguinho da escola, e aí a mãe fala o seguinte, fala pro seu amigo limpar o pé antes de entrar em casa. É basicamente isso. Quem nunca, né, pessoal, passou, quem for criado aí pela sua mãe, pelo seu avô, pelo pai, enfim, sabe que existe, né, essa necessidade de você obedecer às regras de um estabelecimento, no caso ali, da sua casa. E o ambiente de trabalho para o técnico de segurança também é a casa do técnico de segurança, é o ambiente de trabalho dele. É o lugar onde o seu trabalho vai aparecer, a responsabilidade do acidente de trabalho e da vida dos trabalhadores está ali na mão dos técnicos em segurança. Especificamente a Nestlé, eu nunca trabalhei na Nestlé, mas eu conheço gente que trabalha na Nestlé em Marília, na cidade de Marília, né? Eu já fiz visita na Nestlé de Marília e realmente é um ambiente muito controlado, né? Em relação não só ao uso de celular, questão patrimonial, né? De você adentrar ali, mas é uma questão é um ambiente onde se trabalha com alimentação. Então tem um cuidado muito grande e certificações além, né, do que a gente conhece como certificações básicas, né?
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, lá existe uma preocupação grande por ser um gênero alimentício. A Nestlé de Marília, se alguém já ouviu falar na cidade de Marília, ela é responsável, né, a capital nacional da bolacha, né? Então lá faz o passatempo, faz todos os biscoitos, né, ou bolachas, dependendo aí do seu entendimento, né? Bolacha, tudo que é doce, biscoito, tudo que é salgado, segundo quem fabrica, tá? E aí, né, lá na Nestlé, eles têm essa preocupação com a questão alimentar também. Os próprios prestadores de serviço, Sheila, eles têm que conhecer a empresa, e essa política de segurança, ela serve realmente para que o trabalhador que está entrando lá pela primeira vez, seja ele prestador de serviço, seja ele um visitante, seja ele um estagiário, seja ele ali simplesmente um novo funcionário, tem que chegar ali e conseguir e aceitar as regras do estabelecimento, tá bem? Vamos levar em consideração que a gente tem que saber quais são as regras do jogo antes de começar a jogar. Se você é técnico de segurança, você vai ser responsável por implantar essas regras. Se a empresa ela vai querer eliminar acidentes, você tem que ter uma política sobre acidentes. Se a empresa quer evitar ali, sinceramente, doenças, ela vai ser funcionar. Então, nesse sentido, a preocupação maior que tem que existir nesse momento, você, técnico de segurança, é implantar essas políticas e elas serem, acima de tudo, né, conforme a Sheila falou, aplicáveis. Não adianta ter lá no papel, vou pegar um papel aqui de exemplo, não adianta ter lá um papel com um monte de informações aqui, né? Esse aqui é um papel de um negócio que eu tenho aqui de casa, e aí eu tenho esse papel com um monte de informações. Só que eu preciso ver se aquilo é aplicável. O papel aceita tudo, pessoal. O papel, ele serve realmente para você colocar o que você quiser, mas ele precisa ser aplicável, precisa ser colocado em prática. E quem vai ser responsável por isso serão os profissionais de segurança. Especificamente, voltando aqui na política, né, foi falado sobre compliance, a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, mas ela é voltado na prevenção de acidentes de trabalho. Então, esse compliance significa o seguinte, que ela não vai mascarar os números também, né? Se aconteceu 10 acidentes na planta da Nestlé, ela vai falar para todas as empresas que aconteceu 10 acidentes. Essa ética, na hora de tratar os dados, também é fundamental, porque quando a gente fala sobre acidente de trabalho, é meio que um rótulo, né, para a empresa, qual que é a empresa mais segura do grupo, né? Vamos pegar a Nestlé, no Brasil, nós temos diversas empresas. No estado de São Paulo, nós temos outras, e no mundo, né? Então, sempre vai ter essa comparação. A empresa A com a empresa B, qual que é mais segura para se trabalhar? Né? Naturalmente, haverá essa comparação. E aí, compete também a empresa buscar esse compliance de tratar esse número como um número verdadeiro. Né? Papel, como eu já falei, aceita tudo, e os números também podem ser mascarados. Então, não é inteligente fazer isso, e muito menos é prudente, né? É imoral, é ilegal, porque a gente está falando de vidas, né? Então, quando a gente mascara esses números, isso acaba sendo prejudicial para a própria organização, porque isso vai se refletir nos técnicos em segurança e consequentemente, nos funcionários. Fala que uma sólida organização de saúde e segurança, de fato, vocês já ouviram falar em algum acidente da Nestlé nos últimos 12 meses, vamos falar assim? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Nos últimos 2 anos, alguém ouviu falar sobre isso? Também não. Então, provavelmente a gente está falando sobre a realidade, né? Quando a gente pega uma situação de uma empresa que já aconteceu um acidente, a gente sabe dos impactos negativos desse acidente para a organização, seja relacionado a marketing, seja relacionado a um marketing negativo, né? E isso a gente tem que saber utilizar também a nosso favor, tá bem? Eu vou passar depois para vocês um pouquinho mais à frente alguns tópicos de como escrever uma política. Teoria contínua, eu vou pular esse termo aqui para a gente falar isso lá na gestão. Liderança e participação, a Sheila abordou bastante sobre isso, eu vou pular essa parte, mas entra realmente com a área de gestão que a gente viu na aula passada, que é o profissional da segurança ser um líder. Ter uma cultura de liderança, uma cultura prevencionista, uma liderança com atitudes comportamentais, né, gerando aí um ciclo, na verdade um triângulo, né, virtuoso, né, que vai buscar naturalmente
fazer com que os trabalhadores se comuniquem melhor, que busquem a orientação do profissional de segurança. Eu sempre falo isso, né, quando eu trabalhava como técnico de segurança, para nenhum trabalhador trabalhar com dúvida. Tem dúvida em relação à segurança? Procura o técnico de segurança, debate, conversa. Não adianta depois chorar pelo leite derramado, né? O ideal é conversar com o colaborador, do técnico de segurança passar as instruções. Nós somos comunicadores na segurança do trabalho e a gente busca se orientar o trabalhador para que não venha acontecer acidente. Agora, não adianta nada também ele trabalhar com dúvida, né, no que diz respeito ao seu trabalho. Abordagem comportamental, vou dar um exemplo para vocês, quando a gente pega uma empresa muito grande, com muitas pessoas, naturalmente ali vai ter várias pessoas tendo seus posicionamentos, os seus pontos de vista. Então, eu faço desse jeito, eu faço daquele outro jeito. Se não tiver um padrão, né, se fugir dessa padronização, naturalmente a gente vai ter desvios de conduta, desvios comportamentais, e esses trabalhadores vão ali assumir a responsabilidade de um risco, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Seja a gente enquanto técnico em segurança, ou seja a gente enquanto profissional prevencionista. A gente tem que evitar os desvios, né? Vamos falar assim, uma conduta. Você sai da sua casa com o carro, você usa ali uma velocidade adequada para a via, com o cinto de segurança, com o cuidado natural, né, com o carro, para você dirigir com o farol aceso, manutenção em dia. Isso é um padrão. Agora, se você ultrapassa, se você muda essa conduta, naturalmente você se coloca em risco. Se você não usa cinto de segurança, se você excede o limite permitido da via, se você não faz a manutenção do carro, se você tira os padrões de configuração de fábrica, que é muito comum a gente ver isso, a roda lá do carro é aro 13, a pessoa vai lá e coloca aro 18, né? Vai perder estabilidade, vai trabalhar naturalmente, o carro vai trabalhar, vai andar, né, mais próximo do solo. Eu acho que fica bonito, né? Mas será que é padrão ou é fora do padrão? Quando há esse fora do padrão, naturalmente a gente acaba assumindo a responsabilidade. Em um desses casos especificamente, as seguradoras, por exemplo, elas não assumem, né, o sinistro de um carro desse. Ela não paga. Se ela depois ela for fazer uma auditoria e ver que o carro fugiu dos seus padrões de configuração de fábrica. Então é bonito, é legal, mas não é aplicável, tá? Então não estou ali não estou querendo impor regras, né? Mas já existem regras a serem estabelecidas e, consequentemente, seguidas. Comunicação, educação e formação. Então, percebam que a Nestlé investe também nos seus funcionários, nos seus colaboradores, nos seus empregados, vamos falar assim, para que eles exerçam um papel de responsabilidade social corporativa. Eu vou deixar esse tema para a gente abordar mais lá na frente, na UC12, mas vocês me conhecem do SENAC, né? Eu já fiz essa comparação com vocês. Então, quando eu falo sobre segurança do trabalho, muito provavelmente eu estou alinhado ao que o SENAC pede, ao que o SENAC deseja para que eu trabalhe com os alunos. E amanhã ou depois vocês vão trabalhar em uma empresa e elas vão ter que orientar vocês, elas vão ter que dar um direcionamento para vocês. De que forma que vocês têm que trabalhar, o que vocês têm que fazer, qual que é a exigência, qual que é a cobrança que vai ser feita com os técnicos de segurança. Afinal de contas, não importa onde a gente está, o que importa é onde a gente pode chegar, o caminho que é interessante. E esse caminho, quem precisa dar esse direcionamento, muitas vezes vai ser a empresa. E aí, se você futuramente for um técnico de segurança responsável pelos demais técnicos, você vai precisar exercer esse papel de liderança e aí, naturalmente, você vai precisar buscar ainda mais qualificação, tá bem? Por último, aqui fala sobre a implementação de certificações, comunidade, abastecimento, prestações de serviço. Eu vou deixar esse tópico para a gente abordar um pouquinho mais à frente, mas eu queria deixar isso aqui que é fundamental, que tem aí a assinatura do Paul Buchman, acho que é Paul Buch, assim, deve ser assim a pronúncia, que é o CEO, né, o Chief Executive Officer, basicamente o presidente da Nestlé mundial, que ele é responsável por essa política. Então, lembra que eu falei para vocês que o técnico de segurança, ele vai ser o implementador da política, mas não é ele o responsável por fazer com que ela seja implementada, né, seja escrita, tá?
Então, a organização, a empresa tem um representante, tem uma hierarquia, e é esse presidente que vai precisar responder, né, e assinar, consequentemente, ali por essa política. Tá bom? Muito obrigado aí, Sheila, pela participação. Eu aproveitei bastante da sua apresentação para poder falar um pouquinho sobre política, e eu vou pedir para mais uma pessoa, né, quem quiser aí de maneira voluntária, apresentar a política no momento. Obrigado, professor. Quem se propor, eu vou aí. Tiago? Que alguém quer ir na frente, fica à vontade aí. Eu já abri, Tiago, pode ir. Beleza, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Opa. Para mim, tá aí. Beleza. Bom, pessoal, então aqui, professor, é o seguinte, só para avisar aí, por que eu escolhi a Vale? Pela questão até dos ocorridos, né? Até da última catástrofe de Brumadinho aí que teve, e analisar, né? O que a Sheila comentou e até o professor comentou, né? Se o que coloca no papel é válido, ou só está lá para cumprir alguma legislação, né? Então, essa política, a data aí é de 2013, né? Como vocês veem aí em cima no cabeçalho. O último acidente lá de Brumadinho foi, eu não sei a data certa, mas foi em 2019, né? Eu não sei o mês certinho. Janeiro, né, de 2019. Aí depois, se não me engano. Acho que foi isso. Aí depois o professor até passa a visão que o professor tem dessa questão aí. Então, eu não vou me aprofundar muito, professor, vou comentar assim mais por cima, e depois eu vou mandar o que está no site deles, que eles comentam, eu vou até mandar um link para vocês, que eles comentam, após o acidente de Brumadinho, que eles tiveram que remodelar toda a postura e interna e toda a estrutura da política de segurança deles. Mas uma parte interessante que até a Sheila, o professor, citou, que consta nesse de 2013, abaixa um pouquinho lá, professor, no item 1, lá embaixo, aqui são os compromissos, né? Desde a identificação, a atuação na prevenção, né, atender os requisitos legais, são todos os procedimentos, mas esse item 1, aí do próximo tópico. Aqui, Tiago. Lá para cima, por favor. Aí, isso. Saúde, segurança, né, e responsabilidade no de baixo, professor, ali nos princípios, aqui, isso, no item 1, saúde, aí, ó. Então, aqui consta, né, no item 1 aqui, ó, saúde, segurança e responsabilidade de todos. Aqui fala, né, que, lá, por exemplo, todos são incentivados a ajudar uns aos outros e têm o direito de se recusar a executar qualquer atividade na qual os riscos envolvidos não estejam devidamente controlados. Então, seguir as regras e procedimentos estabelecidos para controle e mitigação de riscos é regra de ouro da Vale. Então, tem aquela polêmica, né? Lá em Brumadinho, que uns sabiam que tinham risco, outros não sabiam, aí fica nessa, um jogando para o outro, né? Então, se de fato sabiam que existia esse risco do desmoronamento, por que era executado o trabalho e não houve essa ação antes, sendo que é uma política que foi revisada em 2013. Então, é um ponto de atenção. Outro ponto que eu achei bem interessante é esse item 3, segurança, o foco em saúde e segurança é perda zero. Achei até interessante, depois se o professor quiser comentar um pouco com a gente. Então, fala aqui, né? Nossas ações devem ser orientadas para alcançar a excelência em saúde e segurança, perda zero, que significa o gerenciamento de riscos para que não ocorram lesões ou doenças aos empregados, nem dano à propriedade ou ao meio ambiente. Olha isso aqui, né? Então, a gente fala, será que isso acontecia mesmo? Né? Então, assim, a gente fica naquela... Obviamente, não julgando, né? Realmente foi uma catástrofe bem complicada, mas
a gente vê que está, pelo ocorrido, que não foi implantado de fato, né, essa política aqui. Aí agora, eu só vou mandar aí, professor, no chat, até para abrir. Deixa eu ver aqui. Esse comunicar, essa política é atual, é a que está... Aí, mandei aí no chat, professor. Que eles colocam logo na introdução, né, a toda a revisão e atualização da postura da Vale após o acidente de Brumadinho, né? Quer que eu compartilhe aqui? Por favor, se for possível. Claro. Então aí a gente vê, né? No papel, que nem o professor comentou, e a Sheila frisou também, no papel é tudo lindo, né? Você coloca lá e algumas empresas dá lá Ctrl+C, Ctrl+V na política da outra, sem ter a mínima noção, a mínima responsabilidade sobre isso, né? Então aí no segundo parágrafo, ó, rompimento da barragem, da mina do córrego do Feijão de Brumadinho, como todo evento catastrófico desta magnitude, produziu uma revisão do modelo de gestão de riscos até então praticado na Vale, levando-a a reformular o modelo de gestão de segurança dos processos produtivos, enquanto mantém os avanços conseguidos no campo de segurança ocupacional dos últimos anos. A gente sabe que a Vale está sendo processada por todos os lados, familiares, meio ambiente, está tomando um processo atrás do outro aí. E aí fica a dúvida, né? Foi revisado, mas e aí? Está sendo averiguado as barragens? Uma vez a gente, até numa aula do professor Seabra, a gente viu, né, como é formada uma barragem, né, que são os detritos, né, os dejetos aí da mineração. Será que está sendo, né, de fato gerenciado esses riscos, ou a Vale só fez para fazer cumprir e mostrar que está cuidando, né, dessa parte para, né, não se isentar, né, mas se colocar como justificativa. Então, assim, é bem estruturado, muito bem planejado, mas fica essa dúvida, né? É mais isso, professor, que eu tenho para falar. Bacana. Ô, Tiago, nessa segunda parte aqui eu não tinha lido. Para ser sincero, faz tempo que eu não vejo o site da Vale, mas vamos tocar num assunto desagradável aí, que é o acidente de Brumadinho, né? Eu estou passando para vocês aqui de uma maneira mais rápida, né? Percebam que existem as regras de ouro aqui, tem uma série de pontos, né, a serem observados relacionados à segurança do trabalho, até mesmo pelo tamanho da organização. Deixa eu falar duas coisas com vocês. A primeira, vou pedir para vocês abrirem o microfone rapidamente. Vocês já tinham ouvido falar sobre a empresa Vale antes do acidente de Brumadinho ou não? Eu conhecia, professor, porque eu li aquela revista Exame, assim, antigamente, então, mas conhecia superficialmente, que era mineradora, nada muito a fundo. Vim conhecer depois não, professor, da eu catástrofe. nunca fiquei sabendo. É a Sheila, né, que tá falando? Se eu não me lembro, professor, me corrija aí, mas sempre passava muitos assim, reclames na televisão falando da Vale no tempo da Dilma. Sei lá se eu estou equivocado, mas eu acho que era assim, sempre passava algumas propagandas na tela lá da televisão da Globo, falando da Vale. Beleza, muito obrigado. Foi o Valber, né? Isso. Bacana, obrigado, Valber. Mais alguém? Pessoal, eu vou usar então uma colinha aqui, tá? Eu tô com o meu celular aqui. A Vale, só para vocês terem ideia, é uma das maiores empresas de mineração do mundo, tá?
Mesmo com o acidente que nós tivemos em Brumadinho, em Mariana, 2 anos atrás, né? Se não me engano, na verdade foi 2015, Mariana, né? No governo Dilma, e depois 2018 aí, já no governo Bolsonaro, 2019, na verdade, né? Foi dia 25 de janeiro de 2019. Quando a gente fala dos acidentes em si, são 2 acidentes diferentes, mas pelo mesmo motivo. Tá? O motivo foi o rompimento de uma barragem. Ponto. Quando a gente fala sobre acidente catastrófico, né, a gente vai ter que remeter a uma disciplina chamada eventos com alto potencial de dano, que são acidentes que ocorrem em virtude naturais. Tsunami, vendaval, furacão, né? Correntes de ar aí acima de 70 km por hora. Esses acidentes, eles são previsíveis, né? Mas, na verdade, eles não conseguem ser evitáveis, tá bom? Então, se vier um tsunami e eu estiver aqui, certamente vai cobrir aqui a minha casa. Haja visto o que aconteceu na Indonésia, né? Acho que foi na Indonésia, se eu não me engano. Nós tivemos alguns no Japão também, como terremoto. Enfim, é previsível, mas não é evitável, tá bem? Porque são agentes da natureza que, quando ocorrem, eles geram, né, um efeito catastrófico. Então, um acidente, né, ele é grave, e existem os acidentes catastróficos, são diferentes. Não posso pegar os acidentes de trabalho e comparar com os efeitos da natureza. Um não tem nada a ver com o outro. O que a Vale tenta fazer, por uma questão de narrativa, aí, de se proteger, vamos falar assim, é utilizar a palavra catástrofe, né, que de fato foi, mas não foi por efeitos naturais. Não houve uma alteração das placas tectônicas do chão, né, para que a barreira se rompesse. Não houve chuvas, né, recorrentes ao longo de meses ali para encher, né, vamos falar assim, a barragem. E sim, houve uma negligência. Se a gente for chegar no final da apuração ali, qual foi o motivo desse acidente? Foi uma negligência. Eles sabiam, né, tanto que, de acordo com o Ministério Público, as investigações estão sendo feitas, eles tinham um laudo de uma empresa falando que existia a possibilidade da barragem romper, e eles pegaram esse laudo e procuraram uma outra empresa e falaram assim, tem como fazer um outro laudo aí para não ficar tão feio para mim? E a outra empresa falou, não, tem, a gente vai fazer. Tanto que engenheiros foram presos, pessoas foram, a palavra presa é muito pesado, né? Eles foram conduzidos ali a prestar depoimento. Então, ela acabou manchando, vamos falar assim, a sua imagem corporativa. As ações financeiras da Vale, elas entraram em decréscimo, né? Caiu bastante. Mas tudo que a gente fala sobre economia não vai recuperar as vidas mortas. Nós temos aí aproximadamente mais de 250 mortos, se eu não me engano, sem contar as pessoas que estão desaparecidas, que a gente pode colocar aí dentro de um grande composto, né, que possivelmente estão mortas, tá? Infelizmente. Eu tenho uma conhecida, né, que era médica do trabalho, e foi o primeiro corpo a ser encontrado, né, da Vale. Uma médica do trabalho que ela veio em São Carlos há uns 5 anos atrás para falar sobre mineração. Eu participei de um seminário sobre segurança do trabalho e acabei fazendo um contato com ela. Mas assim, de pergunta, rápido, não é uma amiga minha, mas eu conheci aquela pessoa e eu sei que hoje ela está morta. Né? Ela faleceu aí, eu tenho ela no LinkedIn, né, até hoje. Mas assim, é uma vida de uma profissional prevencionista que a gente perdeu, tá? Então, quando a gente fala sobre acidente de trabalho, é uma coisa, catástrofe, é um elemento produzido por efeitos adversos da natureza, é outro. O acidente, ele é previsível e é evitável. A catástrofe, ela é previsível e eu não consigo evitar. Percebam que quando tem aí um tsunami, é noticiado. Né? Tivemos tantas mortes, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tocou lá a sirene, avisou a população, mas e aí? Aconteceu do mesmo jeito. A gente vê muito acontecendo isso nos Estados Unidos, né? Os tornados. Infelizmente, não tem o que fazer.
Porque é uma situação normal daquele país, tá? Vamos falar assim, normal daquele país. Então, quando a gente fala sobre esse acidente especificamente, né, da Vale, é até caso muitos engenheiros de segurança aí, profissionais da área, então, estão estudando, escrevendo o que aconteceu. Mas aí vamos voltar na nossa aula de hoje. Quem que é o responsável pela política? Quem que assinou a política de segurança e medicina do trabalho, ou segurança e saúde do trabalho? Vamos aproveitar aqui o material que o Thiago disponibilizou para a gente. Né? Se a gente for aqui na parte final, ele não está assinado, né, por ninguém da empresa. Então, vamos voltar aqui, ó. Política está aqui. Isso aqui é um documento com uso interno, né, padrão global, ou seja, é aplicado por toda a empresa, né, que tem a responsabilidade da direção da Vale, mas não tem nenhum responsável. Percebam que não tem ninguém assinando. Poxa, mas é uma política de 2013. Beleza, vamos pegar a atual que está no site deles. E tá lá na sua terceira revisão, né? Exato. Essa de 2013 estava lá, revisão 3. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos compartilhar a tela de novo. Está aparecendo para vocês. Se a gente for lá no final, ó, não tem ninguém assinando de novo. Uhum. Então, me desculpa, mas aparentemente isso é bastante informação, até... Bonito, né? Bonito. Florido. Mas quem que é o responsável? Exato. Quem assinou? Quem validou? Quem assegura que está sendo colocado isso à prova? Então, assim, quando o Thiago falou ali de perda zero, pessoal, a palavra ou o conceito acidente zero na segurança do trabalho, eu, Conrado, não estou falando em nome do Senac, não estou falando em nome da Vale ou de qualquer outra empresa, mas eu acredito que o acidente de trabalho, ele é inerente à profissão. Uhum. O jogador de futebol, quando ele bate a cabeça jogando bola, tem como a gente prevenir? Não. Tem. Coloca uma rede no meio, não tem contato. Assim, é. O futebol, o trabalho, né, vamos falar assim, ela é esporte de contato. Uhum. O trabalhador, quando ele se coloca em uma submissão, né, a uma mão de obra, ele se coloca a vida dele, o suor dele, o seu intelecto, a sua mão de obra, o seu cansaço físico, né, ele coloca tudo isso dentro de um pacote e ele vende para a empresa. E a empresa o remunera por isso. Agora, quanto custa uma vida? Não tem preço. Quando acontece um acidente desse, seja ele catastrófico, como foi o caso da Vale, né, como é a narrativa que eles querem colocar em cima dessa situação, dificilmente eles vão chegar num conceito de perda zero ou acidente zero, porque eu vejo isso como utópico. É a mesma coisa de falar que lá fora hoje não vai chover. Uhum. Não sei, hoje o tempo tá bonito, né? Tá aberto ali, tem nuvens, tá azul, não vai chover. A previsão é essa. Mas e amanhã? Ou depois de amanhã, ou daqui meia hora, pode acontecer. Então, quando a gente fala de acidente zero, é um conceito bonito, né? É um conceito teórico, mas é um conceito que não é aplicável. Uhum. Porque acidente de trabalho, pessoal, é um conceito no qual o trabalhador, ele desprende ali o seu esforço, né? Ele coloca a sua vida a favor da empresa, ele recebe para isso, é remunerado, né? E existe uma contrapartida que é um benefício financeiro. Ponto. Agora, quando a gente fala sobre acidente em si, ou consequentemente, como foi o caso da Vale aí, que foi um acidente fatais, não tem o que ser feito. Infelizmente, nunca, em atividades de alto risco, principalmente, eu vou assegurar que aquele acidente vai ser zero. Pode existir um conceito de melhoria contínua, pode, mas dificilmente a gente vai chegar no zero acidente, tá bom? Então, esse conceito é um conceito utópico, né, que é a mesma coisa que eu falar para vocês, que não vai chover, tá? Pode ser problema, Miguel? Então, estica direito o cobertor. Pode ser que mais tarde comece a chover. Então, quando a gente fala em consideração a segurança do trabalho,
né? Eu não posso falar, ó, nunca vai ter acidente aqui. Vocês devem ter visto o filme Titanic. Sim. O filme Titanic, lá, o capitão lá da embarcação, ele fala o seguinte, ó, nada afunda o Titanic. Não aguentou uma viagem. Exato. Então, quando a gente fala não vai acontecer acidente, cuidado, porque a soberba vai proceder provavelmente a uma queda. Tá? A soberba, nesse sentido, o acidente, ele acontece. Ele tem a tendência de acontecer. Mas, em contrapartida, né, vamos parabenizar aí a Vale, né, por criar uma metodologia tão robusta, né, de segurança. Depois eu vou pegar aqui para ler um pouquinho mais a respeito, para ter uma noção, mas no papel tá muito bonito. Eu vi depois que eu te mandei, professor, aquela primeira política, por isso que eu não te mandei essa atual. Eu tinha mandado a outra, falei, bom, depois na aula eu comento a... Sem problema, até mesmo porque aqui eles estão sendo bem honestos no que diz respeito a possíveis lesões. Então, eles tiveram lá 63 e a tendência, né, eles têm um prazo aí de 5 anos para diminuir ou reduzir 50% dos agentes nocivos. Legal, é um compromisso. Eu quero ver... Tá dando a cara a tapa, né? Exato, exato. Só que assim, todo acidente pode ser evitado, concordo com eles, né? Mas será que está sendo feito revisões periódicas nas barragens para que a gente assegure que isso não possa acontecer? Se alguém conhece Minas Gerais ou já foi para lá, Minas Gerais tem esse nome porque ela é uma cidade, vamos falar assim, na verdade é um estado com muita planície, com muitas minas, vamos falar assim, né? Por isso que concede ali o nome de Minas Gerais, porque é uma região com bastante mineração e naturalmente a gente sabe que tem vidas ali, né? Então existe a necessidade de ter um cuidado maior com essas situações de risco, tá bem? É o meu entendimento aí em relação à segurança do trabalho. Tiago, você tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, só isso. Obrigado pela visão aí. Eu que agradeço. A gente está aprendendo todos juntos aqui. Obrigado. Beleza? Quem assume agora? Pessoal, nós temos o Valber e a Elisângela. Quem gostaria de apresentar? Professor, eu não vou me arriscar a me apresentar porque eu não... Tipo, igual eu mandei um e-mail para você, uma noite que eu passei lendo que foi o suficiente, né? Para mim conseguir achar, né? Que eu fiquei procurando lá, eu achei a Raizen, que na verdade eu já admirava muito essa empresa, né? Eu queria saber sobre ela, só que o que eu peguei não é o suficiente para mim estar passando para vocês. Aí eu não sei nem como falar, nem por onde começar. Não, bacana. Então, Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou compartilhar com vocês o material que a Elisângela me mandou e a gente vai conversar a respeito de uma maneira mais rápida, tá bom? Se quiser, eu apresento o meu aí, só colocar... Opa, beleza. Vamos fazer só o seguinte, Valber, para ser rapidinho aqui, deixa eu compartilhar o que a Elisângela me mandou, aí você já começa. Ó, vou cronometrar aqui 5 minutos para falar sobre a política da Raizen, né? Pessoal, alguém já ouviu falar na Raizen? Já, professor. Nós temos uma... Sim, professor, o meu pai trabalhou lá. Meu pai trabalhou na Coisa. Inclusive, nós temos uma... né? Nós temos uma aqui em Araraquara, inclusive, né? Eu conheço um pouco, porque, na verdade, eu fui orientador de um aluno que fez o projeto lá na Raizen, tá bom? O pessoal fala Raizen, já ouvi um pouco de tudo, tá? Mas eu conheço a pronúncia aí como Raizen, tá bom? Então, a Elisângela mandou para a gente o relatório anual, e dentro do relatório anual bienal, né, 19 e 20, tem a política de segurança. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, que é o que eles chamam ali de vidas em primeiro lugar. Então, o propósito deles é trabalhar com um sistema chamado SIGO, tá? Eu vou contar aqui só os 5 minutos para a gente não ultrapassar. Eu derrubei meu celular aqui, fez um barulho, desculpa. Depois eu edito essa parte aqui. Quando a gente fala sobre o SIGO, o Sistema Integrado, né, de Gestão de Operações,
é uma forma, né, que eles têm de estabilizar e trabalhar a segurança e saúde do trabalho, meio ambiente e a sustentabilidade. Vamos lembrar qual que é o propósito da Raizen, né? Ela trabalha geralmente ali com usinas, utiliza a mão de obra de trabalhadores, o ambiente de trabalho, a matriz energética ali do negócio da empresa são as usinas. Ela tem diversas, é uma multinacional, e aqui em Araraquara especificamente, eles realizam a safra e naturalmente a implantação, né, de segurança do trabalho dentro do ambiente, como uma cultura, e tem aí, como a gente está vendo aqui, investir, né, em programas e ações que envolvam treinamentos e ações educativas. Entretanto, me chama a questão aí da meta deles, né, de zero acidente, que a gente acabou de falar em relação a Vale. O sistema que eles usam, então, é um sistema chamado SIGO, tá? Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho mais sobre isso, mas é um sistema com pontuações muito bem elaboradas, de acordo com que estabelece níveis, né, de gestão em saúde e segurança do trabalhador dentro das empresas. Mas é uma forma com que eles mesmos ali consigam fazer uma competição, né, que a gente falou sobre isso lá na aula de política de segurança e saúde do trabalho, que entre eles tem uma disputa se a empresa ela é segura, qual que é a empresa mais segura, tá bem? Então tem ali os desafios de brigadas, tem o conhecimento técnico em relação a respostas de emergência, troca de segurança, tem as 5 regras que salvam as vidas, né? Tem aqui trabalho em altura, permissão, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, permissão, né, de serviço e procedimentos, movimentação de cargas, né, com a interface em homem e máquina, organização e limpeza e uso de EPIs, e a direção segura. Então, eles têm ali as premissas específicas relacionadas à segurança do trabalho, né, e utilizam, né, essa é a política deles. Opa, peraí. É a forma com que eles conseguem trabalhar, né, de acordo com essas 5 premissas, esses 5 pilares. Eu vou aqui disponibilizar isso para vocês depois, se aí quem quiser ficar à vontade para ler, né, um pouquinho mais sobre tudo isso, né, e aí a gente deixa o restante da parte de segurança para um outro momento. Deixa eu só ver se eu tenho mais algo a acrescentar aqui em relação à política, né, aqui tem a ver na nossa país. Aqui, ó. Realizamos agora olhando para o futuro. Ampliamos o melhor de cada um, incentivamos o olhar questionador e zelamos por relações produtivas. Então, quando a gente fala da Raizen, né, eles basicamente traçam um paralelo do nome, né, Raizen com raiz, né, que tem um significado, e utilizam essas leis, essas regras aí, na verdade, para trabalhar, né, de maneira bem presente, né, um tema, né, que eles falam aí de cultura relacionado à segurança, a trabalho com inovação e energia. Tá bem? Então, esse é o propósito dessa empresa. Deu 5 minutos ou passou? Não olhei. Deu aqui, faltando 5 minutinhos. Tá faltando um minuto e meio, mas eu já vou deixar aqui pro Valber apresentar, tá bem? Vou fechar isso aqui. Valber, ele pegou aqui a Duratex. O Valber, você quer que eu abra a política ou os slides? Quer que abra os dois aqui? O que você acha melhor? Tanto faz, professor. O slider acho que é melhor, né? Mas pode abrir os dois se quiser, não sei. Tá aqui, ó. Se for ver a diretriz, né? Na hora de falar as diretrizes, vai ter que dar uma olhada lá no outro, lá, né? Pode ir. Então, pessoal, essa daí é a política de segurança do trabalho da Duratex, né? E, assim, essa empresa, essa política de segurança aí da Duratex, ela assim, os responsáveis são a executiva, né? A administração executiva, né? E a comissão de riscos. Então, o que essa parte de gestão aí de política de segurança da Duratex, ela tem uma gestão chamada Duraseg, tá? Pode passar aí, professor. Aqui tem um videozinho, né, que mostra todo o ramo, né,
em que a empresa trabalha, né, uma empresa multinacional, mostra todos os materiais que a empresa trabalha. Eu não sei se vai funcionar o videozinho, né? Não, tá no YouTube? Será ou não? Eu acho que tá, professor, tá no YouTube, sim. Tá, eu vou Mas deixar, aqui no meu computador funcionou, né? Mas eu vou deixar depois do final da aula, se der não, tempo. beleza, aí a gente passa. Pode ir, pode passar. Aí, ó, vamos pro slide de baixo, por favor, professor. Bom, essa política é uma política de gestão aí, Duraseg, em que a empresa, né, impôs essa cultura, né, de segurança. Ela procura colocar essa cultura de segurança na empresa ali, pelo que eu observei, né, e assim, ela está muito preocupada, né, com a segurança das pessoas, né, e da empresa também. Eles zelam por tudo ali, pelas pessoas, pela empresa, não só pelos seus fornecedores também, outras empresas que vão, acho que prestar serviço também, né? Ela procura abranger tudo ali, né? Ela procura impor essa cultura de segurança aí, ó, quase que nem 100%, né? Eles falam a garantia de 100%, né? Um ambiente, né, seguro para os funcionários. Mas como o professor mesmo diz, né? 100% nós não podemos afirmar, né? Pode ir, professor. Vamos ver abaixo ali, ó. Aqui, ó como, pessoal, aqui, ó, tem mais ou menos uma base de como é feita essa gestão de segurança da Duraseg, né, ó. Então, podemos ver aqui, ó, que em cada local da empresa, ó, é feita uma certa, feita uma adequação, né, e é colocado de acordo com aquele ambiente ali da empresa, né, cada setor ali, né, ó, eles vão implantar o que está nas diretrizes de gestão de segurança da Duraseg, né, que a Duraseg é o sistema de gestão que a empresa ela padronizou, né, e não só ali, mas nas outras filiais também, global, que nem o professor falou, né, essa cultura ela é estabelecida para todos, né. Aqui podemos ver, ó, que ela segue, né, as ISO certificações, né, da OSHA, né, 18001, e eu acho também assim que é espelhado assim na ISO 45000, né, que a ISO 45000 saiu dessa 18001 aqui, né. Então, assim, eu acho que é uma empresa que realmente ela está preocupada, né, com seus funcionários, tanto na parte assim pessoal como na parte profissional, né, e também na parte de desenvolvimento de cada um ali, né. Pode passar, professor. Eu acabei de falar, ó, né? Educação e responsabilidade social, né? Ela tem um programa aí, né? Que ela mantém, né? E ela, assim, investe, né? Ó, 100% dos colaboradores, né? Em rodas de diálogo, treinamento online, né? Vivência dentro da comunidade, né? Em torno ali também. Não é só na empresa, mas também em torno de toda a sociedade ali, né? Elas fazem esse trabalho. Aqui os funcionários inteligentes, né? Previne acidente. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui como podemos ver, né, são as metas, né? E todo o trabalho que é feito nesse programa aí de gestão, né? Podemos ver que é bem planejado, né? Eles têm um planejamento até 2025, né? Para estar atendendo, né? Em todas as partes, né? E como esse sistema de gestão, ele interliga também com as outras, né? As outras partes da empresa, né? RH, tudo que influi ali na administração dessa empresa. Pode ir, professor. Aqui, ó, é o sistema, né? Nós podemos ver que nesse sistema de gestão aí da Duraseg estão implantados esses tópicos aqui, ó, do PDCA, né? Localizar o problema, né? Estabelecer o plano de ação, né? Nós podemos ver que ali a empresa ela faz rodar mesmo, né? Essas alternativas aqui, né? De planejamento na hora de implantar ali o seu padrão ali de cultura de segurança. Pode ir, professor. Aqui, pessoal, esses dados aqui, né, ó, é de 2019. Então, nós podemos ver aqui, ó, que a empresa, ó a diminuição, né? 2017, ó, como que funciona, né, realmente
um sistema de gestão de segurança, né, de política de segurança. Quando uma empresa ela realmente se preocupa, ela sabe o valor de um sistema de gestão e sabe como é importante, né, assegurar a segurança dos funcionários ali, né, não só no ambiente de trabalho, mas para manter esse funcionário ali, né, para ele se sentir acolhido pela empresa, para ele fazer parte mesmo da empresa ali. Um funcionário, eu queria ser, pelo que eu li aqui, eu queria ser funcionário dessa empresa, né? Podemos aí, professor, pode passar o slide. Aqui, ó, são né, as principais diretrizes, né? O índice aqui, né? Que a empresa preza aqui, né? No processo de gestão, ó, as responsabilidades, né? Pode passar, professor. Aqui, ó, nós podemos ver, né? Ó, estabelece as diretrizes, premissas, responsabilidade do sistema de gestão de segurança do trabalho, né? Ó, a abrangência desse sistema, né? A definição, o que é o sistema, né? E a política também, né? A responsabilidade, todas as regras que é colocada dentro da empresa, a forma que é usada, né? As normas, né? As ISOs, que são do sistema, né? de classificação aí das normas, né? Pode passar, professor. O alcance, né? Ó, o alcance que essa sistema de gestão, né? A alta administração executiva, e também não só para todas as pessoas, né? Pela toda a organização, os colaboradores da empresa, nível, até como eu falei, os prestadores de serviço, a comunidade, visitantes, ela tenta colocar esse sistema de gestão, nessa cultura de segurança, para todos ali, né? Até para a sociedade que está em volta ali. Pode passar, professor. Essas são as premissas, né? Ó, assegurar o alinhamento com a missão de visão, valores da organização, né? Ó, as políticas existentes, que são, né? A política social, ó, código de ética da Duratex, né? Política ambiental também, né? Eles têm uma política ambiental, porque lá eles mexem muito com madeira, né? Aqui, ó, política de gestão de risco, que eu acabei de falar, que é a Duraseg, né? Ó, assegurar o treinamento, a capacitação, relacionamento da saúde e de segurança do trabalho para todos os colaboradores, né? A segurança e assistência de processo estruturado de gestão de saúde, né? Estabelecer os projetos e metas, foi aquilo que eu mostrei lá, né? Ó, prevenção, redução de acidentes, né? E doenças relacionadas ao trabalho, que nós podemos ver lá, né? Os gráficos lá, né? A diminuição dos afastamentos por acidente de trabalho, assegurar a gestão de riscos relacionados à saúde e segurança do trabalho, em meio de sua identificação e avaliação e controle. Foi aquilo que eu mostrei lá. Eles têm aquela avaliação e eles têm toda uma meta para chegar, para cumprir, né? Um controle também, aquilo ali, né? Eles identificam e fazem avaliação, e um controle, eles têm uma meta para chegar até 2025. Atender todos os requisitos legais aplicáveis ao negócio quanto à saúde e segurança do trabalho, que seriam as normas regulamentadoras, a IOSHA, aí, né, 18.000, 45.000, os ISOs, né, eu acho assim, as certificações aí de 14.001, 9.001, né, e assim, atender todos também esses ISOs aí. Eu acho que nesse sistema de gestão, a empresa, ela procura mesmo fazer isso, tá, no meu ponto de vista. Pode passar, professor. Ó, aqui as responsabilidades, né? Ó, responsabilidades finais pela saúde e segurança do trabalho, lá como eu falei, ó, da comissão executiva, né? Ó, comissão executiva, ó lá, quais que são as responsabilidades, né? Ó, validar a política de segurança, né? Fazer valer aquela cultura de segurança ali dentro da empresa, né? Ó, aprovar o orçamento anual conforme estabelecido de gestão e controle de investimentos, né? Ó, assegurar que a Duraseg seja devidamente implantada e mantida. Então, além deles implantar, eles vão manter, e como o professor falou, né, eles vão estar ali, né, controlando, observando o desenvolvimento dessa gestão ali, né. Ó, designar pessoas específicas com responsabilidades definidas e autoridade para implantar a Duraseg. Então, eles vão ali procurar aquelas pessoas, né, e talvez assim dentro da empresa, em cada setor, né,
para ser responsável ali, é lógico que vai ter um responsável geral, mas com certeza vai ter aquele responsável dentro da empresa. Mas pelo meu ponto de vista, essa empresa, ela impõe aí esse sistema de gestão de uma forma que cada colaborador dela ali, ele acaba sendo autorresponsável por essa cultura de segurança, tá? Assim é o que eu tenho, que eu consigo ver, né? Não sei se realmente acontece, né? Tá bom? Ó, avaliar, né, trimestralmente o resultado da Duraseg. É aqui que nós podemos ver também, né, professor? Ó, é que eu acabei de falar, ó, eles acompanham, né? Ó, então, trimestralmente, eles vão avaliar esses resultados de segurança, tá? Ó, monitorar constantemente, ó, lá, ó. Agora a parte de liderança, né? A responsabilidade da liderança, né? Ó. Monitorar constantemente o ambiente de trabalho para identificar os riscos e tomar ações preventivas e propor melhorias. No caso aí, seriam os gerentes, né? Aquele pessoal, o chefe ali responsável pelo setor, né? A CIPA, eu acho também, né? A CIPA ali dentro da empresa, né? O SESMIT, que uma empresa dessa com certeza tem, né? A engenharia de segurança, o SESMIT, né? Ó, assumir a condução da implementação e manutenção e melhoria contínua. Então, quer dizer, ela assume ali uma responsabilidade de estar dando continuação nessa gestão de segurança. Ela se preocupa por bem de todos, por bem da empresa ali, e ela visa isso aqui, né? De fazer essa melhoria contínua na empresa, em todas as suas filiais. Pode passar, professor. Ó, a Duraseg. Agora a responsabilidade da Duraseg, da gestão de segurança, né? Ó, acompanhar pessoalmente as práticas de trabalho e não tolerar desvios. Então, assim, eles não toleram, né, aquela falta de cultura. Realmente, eles impõem ali aquela cultura de segurança de uma forma para o colaborador realmente respeitar e impor aquilo no cotidiano dele e fazer valer, tá? Aqui, ó. Colaboradores. A responsabilidade dos colaboradores agora, ao monitorar constantemente o ambiente de trabalho para identificar os riscos e tomar ações preventivas e propor melhorias. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Eles tentam impor essa cultura de segurança, essa gestão de segurança ali, ó, que os trabalhadores, que eles têm essa, né, que eu posso dizer, eles têm essa vontade deles mesmos ali de estar aplicando essa gestão, de estar ali sempre observando, se monitorando, né, nas suas ações ali, não praticar ações inseguras no trabalho, né? Pelo menos eu acho que é isso que a empresa cobra de todos os trabalhadores ali, né? Eles tomarem uma atitude, né? Essas atitudes que os trabalhadores tomam ali no executar a sua atividade, eu acho que nesse ponto aí eles frisam bem para os seus colaboradores, tá? Ó, pensar e agir para prevenir acidentes do trabalho. Reportar imediatamente desvios, incidentes e acidentes. Então, aqui, ó, eles têm que pensar, é que eu acabei de falar, né? Eles têm que pensar muito bem, né? A sua atitude, né? A atitude que eles vão tomar na hora que eles estão praticando a sua atividade ali, né? No local de trabalho. Tem que ter bastante atenção, usar todos os equipamentos de segurança, seguir as normas ali de gestão que estão estabelecidas nas regras ali de premissas da Duraseg, né? Pode passar, professor. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui, ó, é um decreto, né, que eu tirei da internet, mas eu também não sei se é assim. Eu acho que sim, é válido isso aqui, né, professor? Aqui são algumas diretrizes que talvez seja, assim, talvez o começo, né? O começo, assim, pelo menos para aquelas empresas, até aquelas empresas que não têm aí um sistema de gestão, né, para elas poderem tirar daqui dessas diretrizes, né, uma base ali para o sistema de gestão delas, né, embasado na lei. Ok? Pode passar. Pode ir, professor. Aqui, ó, que eu acabei de falar, né, pessoal? Da Oxas, né, ó. Pode ir, professor. Aqui, ó, o sistema de gestão. Então, assim, o sistema de gestão, ele engloba tudo, né, pessoal? Ó. Ele procura, né, realmente valorizar os seus funcionários, o ambiente de trabalho, investir nesse funcionário, né, como educação, como foi visto em cima, né? Não só ali no ambiente de trabalho, mas em toda a sociedade, ok? Ele avisa abranger todos os pontos, né? Até
na parte do seu, até lá no cliente, na hora da venda ali. Eles procuram também estabelecer um produto, o resultado de toda essa gestão aqui é o que vai dar esse bom produto aqui de valor que eles vão entregar para os seus clientes. E com a união de todos aqui da empresa, né? Pode ir, professor. Aí, pessoal, uma gestão de política de segurança saudável no trabalho, bem feita, resulta em um mundo mais sustentável e um meio ambiente saudável para se viver. Bom, obrigado, pessoal. É isso aí. Não sei se eu consegui passar legal aí para vocês. Perfeito. Ai, muito bom. E depois o cara fala que tem vergonha de falar, hein? Eu tentei falar com as minhas palavras, tá, professor? Não, foi tranquilo. Bom pra caramba, cara. Não, excelente. E até mesmo, Valber, legal que a apresentação que você fez aí, porque isso ajuda a gente a ter um entendimento. Você comentou você falou sobre diversas coisas muito importantes, mas eu queria relatar apenas 2 pontos aqui. Na verdade, 3 pontos que você falou, eu fui anotando aqui. Deixa eu só colocar meu caderno aqui na frente para não perder a linha de raciocínio. Desculpa que às vezes a palavra estava na minha cabeça, mas sumiu o que eu tinha para falar. Mas eu vou melhorar isso aí. Quando você tiver essa dúvida, ou os demais apresentarem essa dúvida, quando vocês estiverem falando, tentem olhar para cima, tipo, buscar, né, o que você está querendo falar. É um exercício de programação neurolinguística, que quando a gente tenta buscar isso na cabeça, parece que o fato de você olhar para cima, né, ou às vezes fechar o olho, o raciocínio parece que vem melhor, tá? Essa é uma diquinha que pode ajudar vocês aí. Falar a palavra atitude e não consegui lembrar. Fica tranquilo, acontece, né? Quando a gente fala de apresentações, pessoal, um dia eu conto, fora da aula aqui, eu conto para vocês como que eu fui parar no Senac também, né? Mas assim, resumidamente, eu fiz um curso um dia de oratória lá, isso me deu abriu muito meu pensamento, e depois eu acabei, sem pretensão nenhuma, né, acabando sendo convidado. Eu fui fazer esse curso por causa de uma reciclagem. Depois eu acabei participando de um processo seletivo, né? Na verdade, fui convidado para trabalhar com carta convite. Depois eu fiz um processo seletivo, e aí depois de mais ou menos 8 meses, eu acabei sendo aprovado a ser funcionário do Senac, né? É um processo seletivo bem rigoroso, e essa questão da comunicação me ajudou bastante. Mas eu vou resumir aqui primeiramente a apresentação do Valber, foi muito boa, viu, Valber? Parabéns. Mas você falou sobre 3 palavras. Primeiro, deixa eu entender, qual que é o seu vínculo com a Duratex? Você já trabalhou, você conhece? Deixa eu só entender um pouquinho. Não, eu só olhei lá no site e pesquisei, professor. Eu fui lendo e fui tirando o que eu vi, né? Assim, o que estava escrito, eu não sei se eu interpretei legal, né? Se realmente é isso que está ali, mas foi o que eu entendi. Eu acho que ela é muito maior disso que eu coloquei, né? Pelo que eu vi, né? No site lá, tem coisas mais legais para colocar, mas eu procurei resumir, né? Tá? Eu não sei se foi no lugar certo que eu procurei a política de segurança, né? Mas foi aonde que eu achei mais parecido, né? E assim, eu tentei tirar o melhor que pôde para mim poder estar passando pro pessoal, tá? Mas realmente, eu acho que é uma empresa, assim, ela trabalha vários tipos de materiais, vários ramos ali, né? E faz muito tempo que está no mercado, pelo que eu vi. Assim, eu nunca trabalhei não, mas eu tentei. Não sei se eu procurei no lugar certo, se eu estou falando certo aí o que eu coloquei. Não, bacana, legal. A Duratex, né, eu não conheço, né, eu tenho o produto deles em casa, né, os pisos de madeira aqui em casa é tudo da Duratex, né, da linha Eucaflora ali, que é uma linha deles também. Mas eles começaram lá em 1950, tem fábrica em Agudo, Jundiaí, por aí vai, né? E ela, naturalmente, ela trabalha, né? Como o Valber falou, ela tem um processo produtivo derivado aí da madeira, né? Começou com madeira e hoje eles têm uma série de produtos, né, para residência, enfim, tem ações na bolsa, é uma das maiores empresas do ramo, né? Vamos falar assim, e ela é uma das maiores que existem no mundo também. Eu vou deixar depois para vocês aí o vídeo institucional que o Valber comentou, especificamente falando da empresa. Mas teve 3 palavras aqui para a gente resumidamente aí passar.
A primeira foi a Duraseg, então é o sistema de gestão da Duratex, né? Então eles criaram um sistema de gestão próprio, e aí quando a gente fala desse sistema de gestão, naturalmente nós estamos falando sobre as regras, né? Então o técnico de segurança ali provavelmente formulou essas regras, e todo mundo que vai prestar serviço lá tem que seguir essas regras. O Valber falou sobre certificações, né? De fato, pelo seu ramo de atividade, ela tem que ter certificações, qualidade, meio ambiente, a ISO 45001, né, pessoal? Não é o nosso tema da aula, mas a certificação OSHAS, né, 18001, ela tem uma característica mais ligada às empresas ou que buscam, né, a mercado europeu, tá bem? Que buscam ali participar das empresas na Europa. A ISO 45001, como todas as ISOs, elas são internacionais, elas são mundiais, ela tem uma abrangência maior. E aí o que faltava para a gente na segurança do trabalho era realmente uma certificação 45001, né? No caso, certificação de meio ambiente, de segurança e saúde do trabalho, desculpa. E a certificação ISO 45001, ela não é que ela vai substituir a OSHAS, né? Mas ela vai ser aí uma certificação com uma amplitude maior do que a OSHAS, tá bom? Esse a diferença entre uma e a outra, mas vamos deixar esse assunto aí para uma outra conversa. E o Valber me falou uma palavra muito legal lá, né, que ele falou do começo da apresentação: se eu pudesse, eu gostaria de fazer parte, né? E aí, Valber, serve para você e para todos os outros que basta você querer. O pertencimento, né, hoje, já que você apresentou falando da Duratex, o pertencimento, a vontade de fazer parte já está dentro de você. E aí, o futuro a Deus pertence, os caminhos aí, às vezes, eles conspiram para que as coisas aconteçam conforme a gente queira. Em 2009, eu tinha um sonho de trabalhar no Senac e cá estou. Quando eu comecei a trabalhar como técnico de segurança em uma outra empresa, tinha 2 técnicos de segurança que davam aulas no Senac, né, de Marília, né, da região que eu morava. E eu sempre achava legal, né? Eles falaram assim: eu preciso ir embora mais cedo hoje, que hoje eu vou dar aula no Senac. E eu achava legal isso, né? Ao mesmo tempo, eu não era aluno do Senac, né? Eu não me formei no Senac, mas eu achava legal esse compromisso que eles tinham de trabalhar em uma instituição, né, e dar aula em outra. E para vocês acreditarem, parece que as coisas acontecem de acordo com o que tem que acontecer, e isso acabou acontecendo na minha vida. Um dia eu achei que eu poderia trabalhar e, de acordo com a nossa rotina, sorte, enfim, plano de vida, acreditem no que vocês queiram acreditar, acabou acontecendo e cá estou, né, trabalhando no Senac, nos dias de hoje, né? Então, só para aproveitar a sua fala em relação à Duratex, muito legal esse pertencimento, certificação e esse sistema de gestão próprio deles, tá bem? Pessoal, nós estamos aí a 1h15 de aula, tá? Eu vou passar para vocês agora, vou começar a nossa aula a partir de agora. Quero agradecer a apresentação da Sheila, da Elisângela, do Tiago e do Valber, consequentemente. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a falar sobre política de gestão, né, de segurança e saúde do trabalho, e falar especificamente como criar uma política de segurança e saúde do trabalho. Está aparecendo para vocês a minha tela aqui? Beleza, professor. Assim, professor. Beleza. Então, vamos dar sequência à nossa aula. Espero que esteja aparecendo para todos. Quando a gente fala sobre política de segurança e saúde do trabalho, eu vou apresentar para vocês um guia e umas palavras-chave. Pessoal, essa disciplina, essa aula de hoje, ela serve primeiramente para a gente ampliar o nosso conhecimento em relação à política. Como eu falei, política são metodologias, são técnicas e, naturalmente, são formas da gente fazer com que o nosso trabalhador siga as nossas regras, tá? Política não é o político. Política é uma forma de organização. E aí, quando a gente fala em política de segurança e saúde do trabalho, eu tenho, né, um guia para elaborar políticas de segurança e saúde do trabalho. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que vocês aí façam uma anotação no caderno de vocês ou guardem essa aula, que ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube, e eu vou mandar essa apostila para vocês aí, essa matéria. Por quê?
Quando vocês estiverem escrevendo o projeto integrador de vocês, eu não sei como que vocês vão trabalhar isso, não sei qual que é o docente que está tomando conta disso, mas depois a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Vai surgir em algum momento, né, para falar sobre gestão integrada da empresa ou política de segurança e saúde do trabalho da empresa. Pode ser que você tenha aí uma empresa próximo da sua casa, você está fazendo o seu projeto lá, e aí você vai precisar elaborar uma política de segurança e saúde do trabalho. Afinal de contas, nossa premissa básica hoje, trabalhando na unidade curricular, é trabalhar esse indicador para que vocês aprendam a escrever uma política. Então, tá o passo a passo aqui de como escrever, naturalmente, né? Vamos reforçar isso. Não é simplesmente para ser um documento, né? Tampouco para a empresa pegar a política, olhar e falar assim, ah, tá bonito, eu vou colocar aqui, ó, na minha parede, né? E a gente vai deixar aqui para decoração. Não, ela tem que ser aplicável, tá? Ela tem que ser vivenciável. Eu tenho que olhar ali e falar, realmente, olha, eu vejo que a empresa realiza esses itens que estão aqui, tá bom? Então, quando a gente fala em política, né, de segurança e saúde do trabalho, eu estou naturalmente envolvendo a hierarquia e os representantes na elaboração. O que é a hierarquia da empresa? É o proprietário, é o dono, é o chefe, é o gestor, é o representante legal da empresa, tá? Então, se eu tenho ali uma empresa que ela é pequena, ali uma padaria, tem 10 funcionários, o dono, o proprietário, ele é a hierarquia. E ele tem que envolver os seus representantes na elaboração. Não adianta ele ir lá e falar o seguinte, ó, a partir de hoje, né, nós temos essas políticas a serem seguidas. Será que ele está conversando ou será que ele está trabalhando ali a sua liderança? Será que ele está trabalhando ali a saúde e segurança do trabalho? Ou ele está impondo a saúde e segurança do trabalho? Né? Então, fica essa pergunta para vocês. Primeiramente, né, ele deve envolver a hierarquia e os seus representantes. Se você for técnico de segurança e estiver elaborando essa política, você vai precisar envolver os proprietários, acionistas, né, com o pensamento dos demais representantes nessa elaboração. Segundo tópico, apresentar os objetivos operacionais de maneira eficiente no local de trabalho. Quando a gente pegou aqui as políticas que foram abordadas, né, vou pegar aqui especificamente o caso da Nestlé, que foi a política que a Sheila apresentou, nós tivemos ali uma fala dela, exemplificando quais são os objetivos operacionais. Então, quando a gente fala sobre política especificamente, qual que é o objetivo da política? Poxa, é criar ali, né, uma cultura de segurança. Né? Então, depois eu vou compartilhar isso com vocês, esse material com vocês, eu vou colocar todas elas dentro de uma pasta e vou disponibilizar o link, isso vai ficar com vocês, a nossa aula e as políticas que vocês me mandaram por e-mail. A política da Nestlé, por exemplo, ela tem um objetivo, que eu até notei aqui, é promover a cultura de segurança para que ela previna os acidentes. Então, não tem uma regra, tem que prevenir acidente. Existe uma cultura prevencionista para que essa cultura, ou seja, o que eles fazem ali no dia a dia, seja em prol algo maior ali, que é a segurança e saúde dos trabalhos. Seja nos locais de serviço ou, naturalmente, né, para se comprometer que a empresa ela vai fazer essa gestão dos riscos ocupacionais. Então, é esse o objetivo da Nestlé especificamente. E esse objetivo operacional, ela tem que ser eficiente no local de trabalho. Novamente, não adianta colocar só isso no papel, ela tem que ser aplicável, tem que ser vivenciável. Não adianta eu criar ali uma regra e essa regra ela não sair do papel, tá bom? Ela deve, então, equivaler-se, né, ponto 3 aqui, equivaler-se aos outros objetivos e políticas vigentes nos locais de trabalho e na legislação aplicável. Quando a gente fala sobre política, pessoal, vamos lembrar, na nossa primeira aula, que eu falei que existem o regime de democracia, o regime de ditadura, o regime monárquico. Isso já ocorre, né? O que eu tenho que fazer é tirar a forma de trabalho, né, e incluir objetivos vigentes no local de trabalho. Então, se eu tenho uma hierarquia
lá do proprietário da empresa, abaixo dele tem ali o seu gestor, supervisor, depois vai ter os encarregados e os funcionários, essa é uma hierarquia. Mas lembrando ali a fala do Tiago, até a responsabilidade, a política da Vale, a segurança do trabalho é responsabilidade de todos. Não importa se é o porteiro, se é a pessoa que faz o cafezinho, se é o gerente da empresa. A segurança do trabalho e o acidente do trabalho especificamente, ela não escolhe o trabalhador. Ela ocorre com quem estiver em contato com o risco. Então, a nossa preocupação tem que ser prevenir os acidentes de trabalho independente do cargo, né, que ele exerce. Então, a partir do momento em que a gente se compromete em realizar uma política de segurança e saúde do trabalho, ela tem que ser abrangente, tem que ser sistêmica, ela tem que ser segura para todos os colaboradores, funcionários, empregados, associados, o nome que você queira dar. Quando a gente fala sobre essa conotação de emprego, existe, né, na língua portuguesa a palavra empregado. Só que de acordo com uma perspectiva cultural, a palavra empregado pode ser pejorativo. Mas se existe um vínculo de emprego, a pessoa é empregada. Algumas empresas com uma conotação mais visionárias, vamos falar assim, acabam usando palavras mais bonitas, né, como colaboradores, como associados, né? Mas eu quero fazer aqui, lançar uma pergunta para vocês. Se esse empregado, que é chamado de colaborador, deixar de colaborar em algum momento, o que vai acontecer com ele? Pode ser desligado, pode ser visto como um mau funcionário, tá bem? E, pessoal, a gente colabora geralmente... Também. Oi? Também, isso mesmo que o professor falou. Então, assim, quando a gente leva em consideração que o trabalho é uma troca, é uma disponibilidade de mão de obra associado a uma remuneração, a gente entende melhor os vínculos empregatícios e entende que a empresa tem responsabilidade, mas os trabalhadores também, né? Muitas vezes a gente ouve, né, que a segurança do trabalho ela é protetiva, né? E ela é protetiva mesmo, só que ela tem que ter, na verdade, uma visão de prevenção, e não somente proteção, porque ela previne o acidente, mas previne também que amanhã ou depois a empresa seja punida financeiramente através de embargos, interdições, multas, e acima de tudo, ela previne, né, que o trabalhador esteja num ambiente de trabalho seguro. É esse o nosso papel. Se vocês entenderem que os trabalhadores estão lá para simplesmente ir lá elaborar um trabalho, né, se destinar ao trabalho, das 7 às 10, das 7 às 4 da tarde, das 4 da tarde às 10 da noite, independente disso, ele quer ir lá fazer um trabalho, né, o que todo ser humano quer ir lá fazer um trabalho, ser remunerado e voltar para casa no final do dia. A perspectiva de trabalho é essa. Então, não adianta dar nome bonito, né, para o vínculo empregatício, e no final do dia ali, ele ser tratado de maneira irregular, vamos falar assim, né, de maneira pejorativa, tá bem? Então, não adianta chamar ele de colaborador e dar um ambiente de trabalho ruim para ele trabalhar, tá bom? O ideal é que tenha um objetivo e políticas vigentes nos locais de trabalho, ou seja, aplicável, tá bem? Além de atender a legislação, a gente tem que praticar ali o conceito de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Tem algumas palavrinhas-chave. Considerar a segurança e saúde do trabalho e o meio ambiente em todos os aspectos do negócio. Então, quando você estiver escrevendo a política de segurança do seu projeto, a empresa X considera que a segurança e a saúde no trabalho e o meio ambiente, em todos os aspectos legais, estão agregados ao negócio. A palavra negócio, pessoal, ela dá tanto uma conotação de objeto, né, como também de empresa. E também, né, quando a gente fala de empresa, o negócio é o que a gente chama ali de o que ela faz. Né? Qual que é o negócio de uma padaria? Produzir pão. Qual que é o negócio da Duratex, por exemplo?
né, é produzir ali com qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, utilizando, né, a matéria-prima que é ligada ao meio ambiente. Então, quando a gente fala sobre meio ambiente, é amplo, é extremamente amplo essa palavra, né? Mas ela utiliza a sua matéria-prima especificamente com segurança, saúde e meio ambiente, né? A gente viu isso aí na política que o Valber apresentou. O técnico de segurança, né, durante a elaboração da política, deve identificar as ameaças e os riscos resultantes das suas operações. Ó, faz uma pausa aqui. Operações são processos. Se eu pego lá, eu vou fazer arroz no almoço, eu tenho que ter uma panela, eu tenho que ter o arroz, eu tenho que ter alho, cebola, sal, água quente, né? E um bom cozinheiro, né? E naturalmente também ele um fogão para poder fazer isso. Senão você vai ter um arroz ruim, você vai, às vezes não vai fazer no ponto adequado. Então a empresa, quando ela fala o princípio de operações, é todas as etapas de uma atividade. Então o técnico de segurança do trabalho vai ter que avaliar todas as etapas, uma a uma, para se assegurar que aquela política de segurança e saúde do trabalho ela é aplicável. Então, não adianta, né, uma empresa que fala assim, olha, nós cumprimos o nosso compromisso com o segurança, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, sendo que ela, às vezes, pode ter ali mão de obra escrava, ou pode fazer parcerias, né, com empresas, como foi dito ali pela Sheila, na política da Nestlé, ela tem uma preocupação com terceiros, né? Então, uma empresa, ela, além de buscar, além dela buscar lucro, né, que foi aquele papelzinho, aquele que eu mostrei para vocês numa imagem, né, um saquinho de dinheiro, ela, obviamente, que o primeiro propósito dela é de ser lucro, né, de ser capital, ser ali um agente que tenha lucro. Afinal de contas, se uma empresa sem lucro, ela tende a fracassar. Mas se ela, porventura, deixar de ter lucro, né, ela, mesmo assim, ela se preocupa com as suas operações. Então, o técnico de segurança ela vai avaliar as operações para que não ocorra acidente, para que os trabalhadores não se acidentem. Isso é uma forma da gente ser um profissional estratégico e não ali para estar ocupando espaço dentro do SESMIT, né, por estar ali simplesmente por uma obrigação. Né? A gente, às vezes, acaba tendo essa conotação que o técnico de segurança ele está lá porque está previsto no artigo 161 lá da CLT que a empresa tem que ter técnico de segurança, engenheiro e médico. Poxa, então não tem propósito da gente existir. Ah, tá lá só simplesmente para ocupar cargo, né? Então tem cargos que ocupam o homem e tem homens que ocupam cargos, né? Homens ou mulheres, vamos falar assim. Então o melhor é você realmente não ocupar o cargo, né? Estar ocupado trabalhando em prol da segurança e saúde do trabalho. Então, o nosso trabalho vai ser avaliar, gerenciar os seus respectivos impactos à saúde, segurança e o meio ambiente. Vamos resumir essa parte aqui, que a empresa, então, ela identifica as ameaças e riscos ambientais das suas operações, avaliando e gerindo os seus impactos. É uma frase que pode ser escrita aí na política de segurança e saúde do trabalho no projeto de vocês, né, se a gente chegar a falar sobre isso no projeto. Ela opera de acordo com a legislação vigente. Além, né, dessa palavra, dessa frase, ela ser obrigatória, né, nenhuma empresa vai poder atuar sem conhecimento da legislação vigente daquele país. Né? Então, quando a gente fala da legislação vigente, nós estamos falando das nossas NRs. A NR1 até a NR37, ela precisa ser cumprida. Então, quando eu falo de atender a legislação vigente, eu estou falando das normas regulamentadoras, dos decretos, leis, eu estou falando sobre as portarias relacionadas à segurança e medicina do trabalho ou não, né? Às vezes a gente vai ter lá portarias relacionadas ao meio ambiente, que eu tenho que cumprir também. Então, essa política de segurança, saúde e meio ambiente, né, polícia de segurança e saúde do trabalho, ela naturalmente vai se integrar futuramente, vai se integrar ao meio ambiente também. Então, eu vou atender a legislação vigente, né, de modo que ela seja aplicável. Não adianta eu falar lá, eu tenho funcionários na minha empresa, né, eu tenho empregados na minha empresa. A partir do momento que você tem esse empregado, né, a empresa sabe disso, existe uma responsabilidade civil em cima desse colaborador, desse funcionário, desse empregado. Agora, se ele for trabalhar e não ser remunerado,
e isso impacta um crime de responsabilidade civil. Se ele for trabalhar e acidentar, isso impacta em um crime de responsabilidade civil. Se ele for trabalhar e a empresa não fornecer os equipamentos de segurança, isso impacta em um crime de responsabilidade civil. Então, o técnico de segurança, pessoal, ele é um profissional do futuro, e o futuro é hoje, o futuro é agora. Eu vejo muitos alunos, né, que se formando, e não acho que vocês estão errados, né, e também acredito que é um modelo de negócio que a gente tem. A gente se forma, faz um currículo e manda para a empresa. Se a gente for parar para pensar, a quantidade de profissionais que se formam em segurança do trabalho e mandam currículo, né, para as empresas, a gente vai chegar aí certamente em números astronômicos. Mas qual deles fornece soluções para as empresas? Qual que é a ideia, né, que a gente está buscando aí no mercado de profissionais que venham com um pensamento novo, com um pensamento de atender às necessidades da empresa? Se ela quer operar de acordo com a legislação vigente, o que você, enquanto estudante da segurança do trabalho, está fazendo? Você está lendo a lei, você está lendo as NRs, você está buscando ideias novas. Percebam, né? A Vale acabou de fazer aí um monte de indicadores, de políticas específicas muito bacanas. E como está aplicando isso? Qual que é a ideia que vocês têm, né, para que o acidente de trabalho não volte a acontecer ou as tragédias que a gente viu aí não voltem a ocorrer? Então, percebam, pessoal, o momento de fazer as coisas acontecer é agora. É o momento que a gente se forma, é o momento que a gente está estudando, é o momento que a gente está fazendo com pique, né, com ânimo para fazer as coisas acontecerem. Quando a gente fala de projeto integrador, a gente quer realmente isso dos alunos, que eles coloquem as suas ideias, e vocês têm muitas boas ideias, em prática. Afinal de contas, dentro de um projeto ou dentro de uma elaboração de um projeto, o propósito é fornecer uma segurança do trabalho, uma consultoria em segurança do trabalho gratuita. E aí a empresa vai ter que aplicar o que você deu de ideia, o que você bolou ali, o que você teve de ideia. Agora, colocar em prática é outra coisa, né? Então, a gente gosta de trabalhar para buscar esse conceito dos alunos. E aí, para a gente finalizar, né, o nosso último slide aqui, de acordo com as palavras-chave, a política de segurança do trabalho, né, além do que a gente viu anteriormente, operar de acordo com a legislação vigente, nós teremos aqui rever a política, né, pelo menos de modo anual. Quanta coisa acontece dentro de um ano, né? Se a gente for parar para pensar que a gente voltasse ali no ano 17, no dia 17 de março de 2020, quem diria que nós estaríamos trabalhando, né, em formato remoto? Quem diria que a gente estaria trabalhando aí em distanciamento social, em isolamento social, como é o caso do momento? Então, em um ano acontece muita coisa. As normas são revistas, a economia e a sociedade muda, tá bem? Então, quando a gente fala de rever essa política ao menos anual, é aquilo que você pegou, escreveu um ano atrás, às vezes não vai ser aplicável no ano seguinte. Por isso que é importante deixar ali na sua política a palavrinha, né, revisão 2020, 2021, ou revisão 01, né? O propósito da política de gestão é que ela seja revisada. E quando a gente fala em revisar, percebam que a gente está passando por um momento que as normas regulamentadoras começaram a ser revistas. A gente está em a NR1, que eu mandei para vocês, ela está em revisão. E quando eu me formei, a NR1, ela tinha meia folha. Agora ela está falando sobre gestão, né, gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, certamente, né, quando eu me formei lá em 2009, ela certamente passou por várias revisões. E eu tive, enquanto profissional também, que me reciclar. Vocês vão ter que se reciclar no ano seguinte e consequentemente, nos demais anos, né, até vocês ali, naturalmente, ampliarem os seus conhecimentos e também ser um agente modificador em segurança e saúde do trabalho. A empresa, ela deve prover recursos necessários para a implantação da política.
Quando a gente viu ali a questão da política da Vale novamente, ela está falando, né, que ela quer diminuir os riscos de acidente até 2025, né? Então, em algum momento ali deve estar falando sobre recursos, né, através de sistema de gestão apropriados. Não adianta eu falar, eu vou reduzir todos os acidentes de trabalho em 1 ano. Será que ela consegue? Será que 5 anos não seria uma estimativa melhor? Perceba que como a gente promete muita coisa e não cumpre, geralmente gera uma frustração. E, pessoal, tem muitos profissionais frustrados na segurança do trabalho. Eles procuraram o curso, fizeram a formação, trabalham dentro de empresas, mas estão acostumados, né, com aquela empresa. E aí tem 2 caminhos: ficar lá até se aposentar, ou naturalmente vir aí novos profissionais e acabar suprindo, né, esses profissionais que estão frustrados em ambiente de trabalho. E aí cada um escolhe o caminho a seguir. E por último aqui, né, tem proporcionar direção, educação, treinamento e supervisão. Isso foi falado aí na política de segurança e saúde do trabalho da Elisângela, da Sheila, do Tiago e, se eu não me engano, também ali do Valber. Quando a gente trabalha com direção, educação e treinamento, naturalmente nós estamos fazendo o papel que é o técnico de segurança, que é ser um agente multiplicador. Todo técnico de segurança deve conhecer, por obrigação, as normas regulamentadoras. Mas ele tem que saber que ele tem que informar, passar, orientar, através da educação, os trabalhadores também. O brasileiro, né, naturalmente, desde que a gente nasce, né, ele começa a estudar, a gente não conhece de segurança. A gente vai começar a entender de segurança com uns 15, 16 anos e em uma perspectiva de segurança patrimonial ainda, né, que a casa tem que ter muro, cerca, câmera de vigilância. E aí depois vai falar sobre segurança, associa que segurança é no trânsito, porque está com 18 anos tirando o CNH, né, uma carta ali, ó, um possível certidão para poder dirigir. E aí se vai trabalhar, não conhece nada de segurança no trabalho. E aí que está o risco. Porque a gente perdeu, né, os períodos de infância, nós perdemos os períodos que a gente está com a cabeça mais propícia a adquirir conhecimento e em nenhum momento falado sobre segurança. Perceberam que se a gente for voltar na nossa adolescência, né, quem for mais velho aí vai lembrar, né, que a mãe e o pai falavam, ó, antes de atravessar na rua, olha para os 2 lados. Só que a gente está numa geração tão ficcionada a celular, né, que ele fica no celular o dia inteiro, buscando informações, ou às vezes conversando, né, que algumas prefeituras estão começando a escrever nas faixas de pedestre. Olhe. Poxa, será que a gente precisa realmente chegar nesse ponto? Será que a gente precisa realmente pedir para as pessoas olharem para os 2 lados? Será que não está faltando conhecimento, respeito à vida e, naturalmente, respeitar as normas de segurança? Então, é irônico, né? Mas eu gostaria de encerrar a aula com esse pensamento. Será que a gente precisa falar para o trabalhador usar EPI? Será que a gente precisa falar para o trabalhador que ele precisa respeitar o risco, porque o risco não respeita ele? E o local onde ele faz falta não é na empresa. Onde o trabalhador falta, onde o trabalhador sofre um acidente, no dia seguinte tem outro no lugar. É triste pensar desse jeito, mas é o que acontece. Um trabalhador, quando ele sofre um acidente, a vida dele, né, onde ele mais faz falta, não é no trabalho, é em casa. É o seu filho que não vê ele voltar, é a sua esposa que às vezes precisa dele para que ele faça, né, ou desempenhe o papel ali dentro do seu lar. E a sua esposa também, naturalmente, né? As mulheres aí hoje estão buscando o ambiente, né, de trabalho e estão engolindo os homens, né? Porque a mulher ela tem uma visão mais abrangente, visão mais holística, né? Uma visão de pensar lá na frente. Os homens são muito imediatistas, né? Ver e agir. As mulheres não. Mas qual que é a consequência disso? Qual que é o problema que pode acontecer? Por isso que o mercado de trabalho e da segurança do trabalho, especificamente, está muito cheio, né? Tá aumentando cada vez mais com mulheres, tá bem? Sem questão de briga de gênero, né? Que se a mulher é melhor do que o homem, ou se o homem é melhor que a mulher. Não estou entrando nesse mérito. Mas quando a gente começa a ampliar os horizontes, aí naturalmente as mulheres estão
passando o trator, né, vamos falar assim, em cima dos profissionais do sexo masculino. Sendo assim, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje, tá? Essa é a parte da gravação que eu estou encerrando. Eu agradeço a todos que participaram da aula, dos alunos que apresentaram, né? E esse trecho que eu deixei para vocês aí serve como base para que vocês escrevam a política de segurança e saúde do trabalho. Bem, eu vou permanecer com vocês aqui, mas eu encerro a gravação neste momento. Obrigado, até breve e até a próxima aula.